para falar com Ele e render glórias ao nome dEle em todo momento, porque quando vencemos mais um mês e vamos participar da ceia, é para mim e para você uma certeza de que não sou eu, é uma certeza de que não é a minha família, mas que Cristo esteve no controle da situação. Glória a Deus. Nós já sabemos e conhecemos sobre Romanos capítulo 8, onde fala sobre algumas tristezas. Se você for prestar bem atenção, você vai ver que tem algumas tristezas no capítulo 8 de Romanos, lá no meio desse capítulo. Mas ele tem por título a tristeza de Paulo por causa... Não, perdão, estou errado. Não é... Ele tem por título a nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santidade e de adoção. Aleluia. Quando nós olhamos para cá, nós vamos começar a pensar tudo aquilo que o nosso Salvador, o próprio Jesus, ele passou. Tendo uma passagem pela terra por 33 anos, um ministério de 3 anos e alguma coisinha, nós vamos pensar que tudo aquilo que Jesus veio para fazer, ele fez. Tudo aquilo que lhe veio à mão para ser feito, ele fez da forma que era correto fazer. Agora nós olhamos na escritura de Paulo, sabemos que é inspirado por Jesus, sabemos que é inspirado pelo Pai, e nós vamos ver no verso 1 ele falando assim: portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui coloca eu e você em uma situação de ter que entender aonde estou e aonde está Jesus na minha vida, aonde eu estou e como Jesus tem sido para com a minha família, para com a minha casa, para com a minha vida. Por quê? Porque nós entendemos que nenhuma condenação há se eu estiver nele. Nós entendemos que não tem para mim e para você nada aí fora que pode nos derrotar. Pode tentar, mas nos derrotar não, porque Ele está no controle, e a Bíblia diz que maior é aquele que está em mim. Quando nós olhamos para o Salvador da humanidade, para Cristo, e vamos pensar que Ele veio, Ele batalhou, Ele venceu tudo que tinha que vencer, e Ele deixa para nós uma certeza essa, de que no tempo oportuno, tempo esse que a Bíblia nos diz que nem Ele mesmo sabe, mas só o Pai, a trombeta vai tocar e Ele vai vir nos buscar. Glória a Deus. É algo que nos dá uma esperança muito grande, e que quando nós vamos meditar e pensar na volta de Jesus, nós corremos primeiramente para o capítulo 14 do Evangelho de João. E vamos começar a olhar para a promessa que Jesus fez no tempo em que Ele está voltando para o Pai. Ele deixou a promessa, Ele conversa com os seus discípulos, e Ele dá uma certeza que Ele vai para o Pai e que Ele vai voltar para nos buscar. Mas tem algo interessante que eu e você precisa ser focado para entender. Quando nós estamos olhando para o livro de Gênesis, nós vamos olhar no momento da criação e nós vamos ver Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai ver o Criador, você vai ver o Salvador e você vai ver o Conselheiro. Você vai ver o momento em que estamos iniciando todas as coisas, Ele está formando, Ele vai formar o homem do pó da terra, e ali já está os três, a Santíssima Trindade, aquele que estaria formando, que estaria criando e dando fôlego de vida. Ali estava aquele que viria logo após para estar reconciliando o homem consigo mesmo. Mas quando Jesus está falando com os seus discípulos e Ele está pronto para
ele olha para os seus discípulos e fala assim: agora eu vou, mas eu vos deixarei o Consolador para que estejais convosco até que eu venha. É uma certeza que eu e você tem, que quando Jesus está lá na cruz do Calvário, agora ele termina ali o seu momento, ele devolve nas mãos do Pai o seu Espírito. Ele fala: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu Espírito. A Bíblia nos relata que o véu é rasgado de alto a baixo. Quando o véu é rasgado de alto a baixo, é mais uma certeza que eu e você tem, que nós estamos seguros o tempo inteiro na presença dele. Por quê? O véu agora é aberto, é rasgado de alto a baixo, para que eu e você possa ter acesso, dobrar o joelho, falar com o Pai, buscar por ele, interceder em prol da nossa família, buscar pela presença do Todo-Poderoso, para que em todo o tempo ele venha cuidar de mim e de você, para que nós possamos vencer 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que ele venha. Até que ele venha. Eu e você ter a certeza que o Consolador hoje ele está no meio de nós. Eu estava ali e os irmãos estavam adorando a Deus aqui, eu sentindo a presença dele, e eu pensando como é bom isso daqui, o quanto mais e mais pessoas precisavam agrupar-se a nós para sentir a presença do Todo-Poderoso, sentir a presença do Consolador, esse que está no meio de nós na noite de hoje, e que se você em todo o tempo der espaço para ele pode encher você dessa alegria que só ele tem. É uma alegria que eu e você pode sentir estando na presença dele. Não tem condenação, não tem tristeza, não tem nada que pode fazer com que eu e você perca o caminho. Pastor, mas e o mundo? Todas as ofertas do mundo. E o Todo-Poderoso que eu e você está nele. E o Todo-Poderoso que quando eu dobro o meu joelho eu peço a ele: Senhor, a minha família está na sua mão e eu quero o seu cuidado. E o Todo-Poderoso que quando eu levanto da cama pela manhã eu digo para ele: Senhor, eu estou respirando, obrigado, porque é mais um dia que vai iniciar e eu preciso trabalhar, porque a minha família depende de mim, precisa de mim. É eu ter a certeza que eu sou homem, sou falho, sou cheio de defeito, mas o Todo-Poderoso que cuida de mim está no controle todo o tempo. Aquele que está cuidando, ele pode fazer na minha vida, ele pode fazer na sua vida, ele pode cuidar de você, para que você entre por mais um mês e a certeza: Jesus está no controle da minha casa. Jesus está cuidando. Nós olhamos para a Escritura de Paulo, ele deixa bem claro para mim e para você que não tem condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Para aquele que não está olhando lá para o mundo, porque aqui existe uma dificuldade para o homem, porque tem pessoas que ele quer estar em Cristo Jesus, mas tem um olho aqui e tem outro lá no mundo. Tem um pé aqui dentro da igreja, mas o outro pé lá. Todo lugar tem isso, infelizmente. Mas estando em Cristo Jesus, o Salvador, não tem condenação para mim e para você. Não tem pé. Não. Pastor, mas e se Jesus a qualquer momento resolver levar um da minha casa? Se foi ele que levou, meu irmão, que maravilha. Que bênção. Pensa comigo. Jesus é preso, é maltratado, é julgado, é crucificado, vai até o último momento. Você vai ver que ele entrega-se para o Pai. Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Agora, ele é depositado no sepulcro. Aqui eu quero que você pense comigo. Nós vimos na Bíblia alguns milagres que Jesus fez ressuscitando pessoas. Vai sair uma mulher da cidade chamada Naim. Jesus vai vir de lá para cá, ele se compadece e vem até ali e faz o milagre. Ressuscita o moço. Depende de Jesus. Lázaro está enfermo. Jesus olha para todo mundo
dias, ele chega na porta do sepulcro e dá uma ordem: Lázaro, sai para fora. Quer entender alguma coisa? Presta bem atenção. Quando Jesus chega na porta do sepulcro de Lázaro, ele olha para o povo e fala assim: retira a pedra. É para o ser humano entender. O milagre quem faz é Jesus, mas a pedra quem tira é o ser humano. O milagre quem faz é Ele, mas a pedra do nosso caminho quem tira é nós mesmos. Não é Ele que tira a pedra. É eu e você entender. Jesus vai fazer um milagre na minha vida, sim. Eu vou para a oração agora e vou buscar, e vou jejuar, e vou falar com Ele, porque Ele sim sabe o tempo desse milagre acontecer, e eu vou permanecer buscando até acontecer. Mas não pode ter pedra no caminho, tem que tirar. Tem muita pedra estrovando pessoas a receber milagre. Muita pedra. Tem muita pedra tirando de nós a bênção que já podia estar na mão há muito tempo. Jesus chega na porta do sepulcro, manda retirar a pedra. Mas está cheirando mal. Tira a pedra. Aí ele dá só uma hora: Lázaro, sai para fora. Lázaro vai vem. Só que Jesus, quando era o terceiro dia, de acordo com o que ele tinha falado algumas vezes para os discípulos, quando era o terceiro dia, não precisa de ninguém falar nada, não precisa de ninguém anunciar nada. As mulheres vão até na porta do sepulcro, quando chega lá está aberto. Opa, tem um trem errado, levaram o corpo do mestre, está tudo errado aqui, mas havia um anjo para contar para elas: espera aí, você está procurando um vivente no meio dos mortos, ele não está aqui mais não. Ele já foi, e ele está no meio de nós na noite de hoje. Ele caminha no meio do povo. Ele tem milagre para a minha vida, para a sua vida. Ele tem para nós aquilo que ser humano nenhum tem. Ele tem salvação, ele tem cura, ele tem libertação, ele tem muito mais do que nós podemos imaginar. Mas nós estamos limitando Jesus, pensando que o pouquinho que nós estamos necessitando, para Ele é muito, para Ele é nada. É só você entender: eu vou me dedicar verdadeiramente a Ele. Me dedicar verdadeiramente a Jesus é entender assim. A Bíblia diz assim: primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não olhe para o mundo, não olhe para os bens materiais, não olhe para o carro, não olhe para aquilo que você tem pensado que vai ser o melhor na sua vida. Olhe para Jesus, porque depois vem todas essas coisas. Depois vai chegando tudo isso, vai chegando, tem um tempo, Ele vai abençoando, as coisas vão acontecendo, né? Tem muita gente olhando e falando assim: eu preciso trocar de carro, porque aí eu vou ficar satisfeito mesmo, eu vou ser feliz. Não é? Felicidade não está nisso. Eu tenho que casar porque eu preciso ser feliz. Irmão, não se iluda. Felicidade não está no seu casamento, não. Felicidade está no Salvador da humanidade. Se você tiver Ele no seu coração, todas essas coisas vão chegar no tempo dele. Não, eu tenho que casar, pastor, eu não aguento mais, tá assim. Corra para os pés de Cristo, faça dias de jejum, corra para Ele, faça madrugada de oração, coloca na presença dEle, fala assim: Senhor, coloca na minha vida aquela que é a sua vontade, não aquela que é a minha. Senhor, coloca aquela que vai me ajudar a te adorar e te servir, porque é necessário olhar para Cristo e entender: se Ele tiver no controle, vai sair tudo perfeito. Tudo perfeito, o casamento é perfeito, vai dar tudo certo. Se Ele tiver no controle, quando chegar o tempo dele, a compra do carro é perfeita, dá tudo certo, as coisas acontecem. É eu e você entender. Esse Salvador que nos ajudou a vencer mais um mês, Ele quer a minha e a sua dificuldade na mão dele. Só que não é isso que nós dá conta de conduzir. Não é o que nós dá conta de conduzir. Ele fala assim, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, se não me falha a memória: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não, essa carguinha que nós dá conta de carregar, é nós mesmos que vai carregar. Essa dificuldade que você acha que está demais, não, é você mesmo que vai carregar. Mas aquela que está sobre você, que você não tem
Eu preciso da presença dele quando eu estiver rodando por aí, entrando no banco, entrando no supermercado. Eu preciso da presença dele quando eu estiver entrando na escola dos filhos, quando eu estiver entrando em todas as repartições da cidade. Eu preciso da presença dele. Por quê? Porque ele é o consolador, ele é que está no aconselhamento nesse momento, ele é que convence o homem do pecado e da justiça. Quando você está quase colocando o pé onde não deve de jeito nenhum, o Espírito Santo está ali para fazer você entender: opa, é tempo de voltar. É tempo de voltar. Por quê? Porque você nunca deixou ele de lado, ele está sempre em você. Pastor, mas ele não vive em nós? Sim, mas ele só faz a limpeza na casa no dia que ele entra a primeira vez. No livro de Mateus também ele fala que o dia que você levantou a sua mão e aceitou a ele, automaticamente o Espírito Santo entrou e fez uma limpeza e jogou toda a impureza para fora. Agora existe um negócio: o Espírito quer habitar, mas quem limpa a casa todos os dias é eu e você. Quem mantém ela preparada todos os dias é eu e você. Quem está no controle é ele, mas quem tem que ser controlado tem que se manter limpo 24 horas. Limpo. Pastor, graças a Deus vencemos. É Santa Célia, que maravilha. Deus é bom. Foi ele que nos conduziu, foi ele que esteve no controle, foi ele que tirou do nosso caminho toda perseguição, tudo aquilo que não provém dele. É ele. Só ele pode. Só ele pode. Jesus está voltando. Esse momento de hoje, ele é um momento que nós precisamos valorizar cada vez mais. Cada vez mais. Reunir aqui juntamente com o pastor Paulo, cear, fazer isso aqui cada vez mais importante na nossa vida. A Bíblia fala que é para nós esperarmos pelos outros para cear. Nós precisamos reunir, estar todo mundo junto, cear, porque isso é sinal de comunhão. Comunhão aqui na terra forma comunhão com o céu. Comunhão entre o povo forma comunhão com Cristo e nos ensina. E nos ensina. O Salvador está esperando o momento certo para vir nos buscar. Mas o conselheiro está no meio de nós. O Salvador, ele chega no tempo dele. No tempo dele. A hora que o Pai enviar ele, ele vem. Mas o conselheiro permanece no meio de nós. E não tem nada que ele não possa fazer. Nada. Nós temos lutado muito ali na nossa cidade. Todas as quintas-feiras nós estamos ali e buscando a presença de Deus e orando pelas pessoas, para que pessoas venham ser libertas, para que pessoas venham receber o batismo, para que pessoas venham receber cura de enfermidade. O Deus que nós servimos, ele pode curar, ele pode fazer, ele pode. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus conceda a nós mais e mais oportunidades, se Jesus assim tiver vontade. Mas eu quero recordar você, quando ele fala assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está querendo carga que nós não conseguimos carregar, não tem condição. Eu quero saber se tem alguém no nosso meio na noite de hoje que deseja aceitar a Jesus como Salvador da sua alma. Se tiver alguém, dê um sinal assim com a sua mão. Quero saber se tem alguém que deseja reconciliar com Deus, retornar para os caminhos. Se tiver alguém, faz assim com a sua mão. Eu quero orar por você. É noite de salvação de almas. Eu posso sentir o Espírito do Senhor trabalhando no meio de nós. Tem
se não tem que Deus